Boa noite, Sandra. Boa noite, gente. Esperar o Cristiano entrar. Boa noite. Ah, entrou. Vou te convidar aí, Cristiano. Acho que agora foi. Nossa, minha internet tá uma lenha hoje. Tá ruim? Tá. Pera aí. E aí, como é que tá? Bom? Cansado, mas tá bom. Agora fui. Tudo bom? Como Tranquilo? você tá? Frio? Aqui tá de boa. Eu tô esperando o frio que eles falaram que ia fazer. É, aqui tá frio. Tá Ah, frio. Juiz de Fora, É, São Pedro. é tenso. Vou esperar mais um pouquinho, né? Bom, a live de hoje nós vamos falar sobre a síndrome do piriforme. Então, quem já entrou, pode esperar um pouquinho que a gente vai falar bem desse tema. Esperar só alguns minutinhos aí, o pessoal Vou só pegar terminar um de negócio aqui entrar. rapidinho, tá? Oi? Vou só pegar um negócio aqui rapidinho, antes de Joia. começar. Tá. E aí, bora? Oi? Preparado? Bora. Cansado. A gente falar um pouquinho sobre esse tema aí, que eu acho que acomete muito, né? Muitas pessoas. Concorda? Então, para quem está entrando, vamos dar início. Gente, boa noite. Hoje o tema da nossa live é sobre a síndrome do piriforme. Então, foi um tema que deixaram nas caixinhas aí, pediram para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí nós vamos falar aí um pouquinho da anatomia, um pouquinho de como é a dor, os sintomas e o tratamento, certo? É. Então, inicialmente me apresentando aqui, meu nome é Rayane, sou fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia e mestranda em fase final em ciências da reabilitação e desempenho físico funcional. E nós estamos fazendo aí semanalmente essa live e cada semana a gente vem falando um pouquinho sobre algum tema relacionado aí à fisioterapia, né? Pode se apresentar, Isso aí. Cristiano.
Bom, pessoal, também sou fisioterapeuta, também estou mestrando, né? Não fase final, mas estou mestrando, né? Na desempenho físico funcional. E esse tema de hoje, o pessoal pediu, na verdade, teve um atleta que pediu para eu falar sobre síndrome do piriforme, lesão do piriforme. Na verdade, ele pediu para eu falar sobre lesão no piriforme, né? E a lesão no piriforme é chamada de síndrome do piriforme. E aí, conversando com a Rayane, a gente decidiu, em vez de falar, aí eu troquei a ideia com ela, em vez de eu falar em vídeos separados ou falar em postagens, em fazer a live e trocando ideia sobre o que é a síndrome do piriforme. Isso aí. Então, inicialmente, você quer dar uma introduzida aí na anatomia, nessa parte de como é, o que é, né? O que é a síndrome do piriforme, tão famosa, a chamada síndrome do piriforme. Então, vamos lá. É o seguinte, para quem é fisioterapeuta, né, essa parte é mais específica para quem entende um pouco de anatomia. E vamos lembrar lá da nossa aula de anatomia, lá do primeiro período de faculdade. O piriforme ele é um músculo rotador lateral do fêmur, da pelve, né, do quadril. Então ele está ali junto com o glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo. Ele é bem inferior, né, bem interno. Então você tem lá a camada glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. E lá no finalzinho você vem e encontra o piriforme. Ele sai basicamente da região anterior ali do sacro, né? Mais precisamente S2, S3. Então, eu tenho aqui o sacro, ele vai sair mais ou menos aqui com uma disposição, a gente pode chamar de disposição oblíqua, né? Eu tenho o meu sacro e meu piriforme vai sair aqui de S2, S3 numa disposição oblíqua, vamos dizer assim, e vai se inserir lá no trocânter maior do fêmur. E aí, quais são as funções do piriforme, né? As duas principais funções do piriforme são a abdução do quadril e rotação externa. São as principais funções do piriforme, né? E uma característica extremamente importante que a gente tem que pensar no piriforme, nós como fisioterapeutas, é que ele está na região de plexo lombar, né? Plexo lombar, isso mesmo. Que é onde saem as raízes nervosas que vão inervar os músculos do membro inferior, né? Nesse plexo lombar, ali entre região de L4 e S3, a gente tem ramos do nervo famoso que todo mundo conhece, é o nervo ciático, né? E aí, quando esse plexo se junta e forma um nervo ciático, esse nervo ciático ele pode passar em 3 posições ali perto do piriforme. E aí vai depender muito da anatomia, né? Então, eu tenho o nervo que pode passar por trás do músculo, eu tenho o músculo, o nervo vai passar aqui atrás. Eu tenho a anatomia em que o nervo vai passar por entre o ventre do músculo, né? E eu tenho a anatomia que o nervo vai passar na região anterior ao músculo piriforme. Então, essa região do piriforme é uma região muito, vamos dizer, muito acometida com lesões, que muitas vezes pode gerar um confundimento no fisioterapeuta, porque é uma dor muito parecida com uma dor radicular, né? A dor radicular é aquela dor que eu tenho uma alteração na minha coluna lombar
que essa dor desce para membro inferior. E aí a gente vai falar um pouco sobre a diferença da dor radicular e da dor da síndrome do piriforme. Que tem uma diferença que faz com que o diagnóstico fique você faz um diagnóstico diferencial e você vai no ponto certo para tratar. É isso aí. Sim, vale complementar que, assim, para cada 5 pessoas, 3 têm o nervo ciático passando entre o músculo piriforme. Então, é muito comum a gente sentir dor nessa região, né? Sentir a síndrome aí do piriforme, né? Então, é nada mais que um nervo que vai ser beliscado, ele passa entre o músculo, o ventre muscular, e quando ele passa ali, o músculo, quando ele contrai, ele está em alguma fase, ou por trás também, né? Ele está muito contraído, muito. Ele vai e belisca o nervo. Quando ele belisca o nervo, a gente sente aquela dor. Então, a dor começa ali, né, na região glútea, na região do quadril, e ela desce para a perna aí na região posterior da perna. Então, isso é muito comum. Então, entre os 3 jeitos por onde ele passa, por trás, no meio ou na frente, a maioria está atrás ou no meio. Então, a grande maioria aí vai sentir dor nele aí, né? Vai sentir essa dor, vai ter essa síndrome um dia, né? E o diagnóstico diferencial para você saber se a dor que o paciente sente na perna é oriundo da coluna ou do nervo do piriforme, é um emaranhado de condições. Você não pode simplesmente ver um sinal e falar é piriforme, ou ver um sinal e falar é ciático. Então, a maioria dos sintomas da síndrome do piriforme, ela para atrás do joelho, né? Ela não desce até o pé. Por quê? O nervo ciático, se a gente pensar no nervo ciático em si, ele vai descendo, né? Membro inferior, região lateral de membro inferior ali. Na hora que ele chega na região poplítea ali do joelho, ele se divide em nervo tibial e nervo fibular, né? Então, a região onde que está comprimida, que é a região ciática, na origem, ela só vem até ali na região poplítea. Passou dali para baixo, se a dor passou do joelho para baixo, quase certeza que é uma dor radicular, ou seja, é alguma alteração na sua coluna que pode estar gerando essa dor. Que aí está pensando outros nervos, né? Que aí não é já o pensamento do ciático. Que aí... Em contrapartida, se a dor para na região posterior de joelho, é quase que certo que a sua dor ela é do piriforme, né? Se a gente pegar os dermátomos miótomos, quando a gente vai estudar, a gente vê ali que a região de L5, S1, onde geralmente sai uma hérnia, sai uma protusão, ela inerva a região lateral da perna e do pé. Então, se o paciente tem uma dor nessa região lateral da perna e na ponta nos pés, quase certeza que é alguma alteração lá em cima, na coluna, né? Porém, se o paciente só tem dor até na região posterior do joelho, né, que é a região poplítea, geralmente essa dor é ocasionada pelo pensamento do ciático pelo piriforme, e essa dor ela está iniciando no bumbum, na região superior da prega glútea ali, né, que é onde que está o piriforme basicamente. Isso. É um dos diagnósticos, né, que a gente usa para poder, o diagnóstico fisioterapêutico, né, para poder descobrir se realmente a dor do paciente é oriunda dali da síndrome do piriforme, é o piriforme. Então, é 2 sinais, né? É a dor que começa ali na região do bumbum, e aí dói também a palpação. Então, quando você pega bem em cima do músculo e aperta, o paciente relata dor. E ela desce
e normalmente ela para ali, né? Aquela dor que irradia para a perna, mas para no, na região poplite aí do joelho, então na região posterior, do lado de trás do joelho. Então a dor para ali. Se ela descer, você já abre um alerta que não é piriforme. Ela desceu para o pé, a dor desce a perna inteira, vai até no pé. Então é uma dor mais, é uma causa mais aí superior. Então você tem que começar a analisar região lombar para poder ver se está pinçando ali. Se tem algum pinçamento de nervo ali. E tem alguns Né? testes, né? Vou citar Tem. alguns aqui. Então, a gente começa nos testes neurodinâmicos para a gente avaliar se é ciático, indicado pelo piriforme. Ah, lembrando, estou esquecendo de falar aqui. Quais são as causas que podem gerar síndrome do piriforme? Exercícios em alta quantidade, então já está bem documentado na literatura que você trabalhar com exercícios de alta intensidade, porém você dá um descanso para o seu corpo, é benéfico. Então isso serve também para a síndrome do piriforme, uma vez que é um músculo que está no quadril, né? E o quadril é uma região que em qualquer exercício ele está sendo muito ativado, muito movimentado. Então exercício em excesso pode gerar sim síndrome do piriforme. Principalmente corredor. Corredor tem muita síndrome do piriforme, né? Não seja a principal lesão da corrida, mas tem muita síndrome do piriforme. Trauma direto, paciente, sei lá, estava correndo e tropeçou, caiu, bateu direto, trauma direto. Ficar muito tempo sentado, né? Você fica muito tempo na posição de flexão, né? E muitas das vezes, quando a gente fica em posição de flexão, a gente tende a fazer uma rotação externa de quadril, né? E quando você faz essa rotação externa, você diminui o, O comprimento. o comprimento do músculo, então você pode Comprimento. gerar uma tensão se você for andar, né? Então, são alguns dos fatores de risco que pode gerar a síndrome do piriforme, né? Sim, Quanto aos testes, na né? Tem atividade, alguns testes. principalmente quando malha muito glúteo, né? Então, assim, ele tá ali, a origem e inserção do piriforme, ela é bem, basicamente ali junto com o glúteo médio, o mínimo. Então, quando você faz na musculação, malha muito glúteo mínimo, glúteo médio, você também tá ali ativando o piriforme. Então, você está contribuindo para ele poder dar a beliscadinha, ele entrar em contração, né? E beliscar o Sim, nervo. Então, foi até assim, já pegando o gancho, foi até uma das perguntas que deixaram na caixinha, como fortalecer o piriforme. Então, a gente não fortalece o piriforme. Né? O piriforme ele belisca o nervo porque ele está muito contraído. Então, para você relaxar ele, você tem que fazer outras técnicas. E não, eu vou fortalecer o piriforme para poder não ter dor ciática. Então, não é isso. Pelo contrário, quando você vai fortalecer, a ideia não é fortalecer o piriforme, porque o piriforme é um músculo pequeno. Então, quando você vai fortalecer o glúteo máximo, o médio, você indiretamente está fortalecendo ele e com isso, se você botar uma sobrecarga muito alta ali, você gera uma restrição, você gera uma irrigidez nele e aí ele belisca o nervo. isso. Uma condição que é extremamente importante, né, na síndrome do piriforme é a questão de membro maior ou menor, um membro mais curto, né? Se você pegar um membro maior ou menor, vamos supor que eu tenho um membro menor que o outro. Então, automaticamente, eu tenho uma tendência a ter uma inclinação pélvica, né? Eu Sim, tenho um membro maior, um membro menor que o outro, eu vou ter uma inclinação pélvica. E isso vai gerar uma cascata ascendente e descendente de alterações. Mas uma vez que eu tenho essa alteração, né, eu vou gerar uma tensão na região onde está mais inclinada, né? Um encurtamento na região onde está mais inclinada e uma tensão onde está mais caído. Por quê? Lembrando,
O músculo, ele tem o sacro, ele está aqui, ó, né? Na região anterior, né? Então, ele está assim. Se meu quadril sobe, né? Ele vai gerar uma tensão, ele vai gerar uma tensão no piriforme. E aí é uma das fatores de risco para lesão no piriforme. Bom, Sim. os testes, eu tenho aqui, eu fiz uma lista de 4 testes aqui, 4 ou 5 testes, e você vai fazer com o paciente, você pede o paciente para realizar o movimento. Se tiver dor, pode ser, a gente pode inferir que há a lesão no piriforme. Primeiro teste, você vai colocar o paciente em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, vai fazer uma flexão no joelho e vai rodar a perna do paciente numa rotação interna de quadril. Lembrando, rotação interna de quadril, você gira a perna para fora. Então, eu vou pegar na perna direita dele e vou girar para fora. E lá Isso. na frente do meu quadril, eu gero uma rotação interna, né? Se o paciente, nesse momento, essa rotação interna, o paciente referiu dor, você já liga o alerta. Pum. Porque na hora que eu faço esse movimento, eu estou estirando o piriforme, né? Segundo teste, paciente sentado, você pede ele para fazer uma resistência, você segura a perna dele, né? Você segura ali a perna dele e pede ele para fazer uma resistência em abdução, né? Que é uma das funções do piriforme. Então, você pede ele para fazer uma abdução. Se ele requerir dor, você já liga o alerta também. Terceiro teste, você coloca o paciente deitado de barriga para cima, né? Com o membro inferior todo esticado e observa os pés. Então, vamos supor que o paciente sente dor aqui na minha mão direita, né? Vamos supor que aqui seja o meu pé direito e aqui meu pé esquerdo. E o paciente refere dor no membro inferior direito, beleza? Na hora que você coloca o paciente deitado, né, de barriga para cima, e pede ele para ficar relaxado, você observa que o pé direito dele fica assim, caído, e o esquerdo fica em posição neutra, né? Na hora que você tenta voltar o pé dele para o lugar, ele sente dor lá em cima. Então, isso significa que o piriforme está encurtado. E o piriforme encurtado faz a rotação, né, externa. Lembrando, movimento, função do piriforme, rotação externa e abdução. Beleza? Sim, você tem a E, sensação de pé encurtado, né? Do membro encurtado ali. enfim. E o quarto teste, você vai colocar o paciente deitado na posição decúbito lateral, né? Com quadril e joelho fletido, e vai pedir ele para fazer aquele movimento de abdução na perna, né? Você vai colocar uma carga ali sobre o joelho. E aí, se o paciente referir dor, você já pode inferir. Se nesses 4 testes o paciente referiu dor, você já liga o alerta. Um outro teste que é super importante, que é super interessante, né? Na verdade não é teste, na verdade é uma avaliação. Você ter no seu consultório um mapa do corpo humano. E aí você vai pedir o paciente para quando ele chegar, você vai pedir o paciente para colorir aonde ele sente dor. Geralmente, os pacientes que têm síndrome do piriforme, a gente já falou, ele vai colorir a região do bumbum e posterior de coxa. Sinais clínicos, a dor do paciente para atrás do joelho. Todos os testes deram positivo, ou 2 ou 3 testes deram positivo. O paciente coloriu a região do bumbum e região posterior de coxa, quase. E o que você já falou, palpação do piriforme. Você foi lá, palpou o piriforme, deu dor, síndrome do piriforme. Trata como síndrome do piriforme. Sim. Na minha prática, eu utilizo muito o teste de colocar o paciente de barriga para baixo, né, decúbito ventral, e fazer a flexão de joelho e a rotação externa, né, levar o pé dele para fora. Esse teste, para mim, é o melhor.
E na hora que você vai fazendo, você sente até mesmo assim, você pode dobrar os dois joelhos, paciente de barriga para baixo, dobra os dois joelhos e pede ele para relaxar a perna. Quando ele relaxa, o membro que está doendo vai vir só um pouquinho, o outro vai descer tudo, assim, o pé vai ficar lá para baixo. E o membro que está doendo não vai conseguir fazer essa rotação completa. E aí ele vai referir dor. Se você forçar um pouquinho, ele vai sentir dor. Então, para mim, é um teste bem rápido, né? E prático. E aí você vem também com sinais ali, os sintomas do paciente. Então, a dor desceu, parou, você já liga o alerta para a síndrome do piriforme. Fez o teste, ele referiu dor, é síndrome do piriforme. Palpou, acabou, né? Então, você já começa a tratar aí como a síndrome do piriforme. E, para nossa alegria, a síndrome do piriforme, normalmente você consegue sanar a dor. Em muitos pacientes, já logo na primeira sessão, você já consegue sanar a dor, acabar com a dor. E também há em casos que você precisa aí de mais umas 2, 3 sessões. Mas é nada de um mês, tratamento muito prolongado. É coisa rápida, você consegue resolver o problema dele. E até mesmo, às vezes, com exercício, algum alongamento em casa, a pessoa já consegue aliviar bastante essa tensão do músculo. Assim, que em questão de você tirar a dor do paciente, realmente é extremamente rápido, né? Só que o tratamento, ele tem uns degraus para subir, né? Então, você vem primeiro, vamos lá, vamos tirar a dor do paciente. Vamos zerar essa dor, porque o paciente não consegue fazer exercício com dor. Então, vamos zerar a dor desse paciente. E zerar a dor do paciente com síndrome do piriforme não é fazer ultrassom, não é colocar TENS, não é colocar gelo. Ele é um músculo interno. TENS, ultrassom, gelo, não vai chegar no piriforme. Não tem como. Tem muitos tecidos antes do piriforme. Então, você vai trabalhar ali com liberação miofascial. Você vai lá trabalhar ali. A ventosa não chega lá. Você vai trabalhar ali com certo Alongamento. alongamento, né? Mobilização de quadril, né? Muito importante. Então, você vai trabalhar basicamente com terapia manual nesse paciente. Dry needling, né? Dry needling pode chegar lá, dependendo do Sim, tanto que você é colocar. o agulhamento a seco, ele tem pouca evidência. A evidência que tem sobre ele não é de alta qualidade. A Pois melhor é. evidência no tratamento é mesmo a liberação, o alongamento, é você palpar ali o músculo mesmo, fazer a pressão, né? Igual para retirada de Soltar. ponto gatilho, é Então, você pôr a mão primeiro mesmo. você trabalha ali a liberação desse paciente, vamos tirar a dor desse paciente. Depois, a gente entra com o trabalho de mobilidade. Então, a gente não tem como dispensar em recuperar uma articulação se a gente não trabalhar a mobilidade dessa articulação, né? Então, você vai trabalhar a mobilidade desse quadril. Uma outra região que é extremamente importante você trabalhar com mobilidade. Sacro. Trabalhar a mobilidade do sacro. Uma vez que você tem um sacro mais móvel, você não Sim. faz, você não deixa o periférico travado, né? Então, você vai trabalhar a mobilidade. Uhum. E no decorrer do tratamento, para que esse paciente evite uma recidiva ou tenha uma recidiva que talvez ele possa ter e seja menos, você vai trabalhar a estabilização. E aí a estabilização entra na questão que você comentou mais cedo. Você não vai fortalecer único e exclusivamente o piriforme. Você vai Sim. fortalecer o core, né? Que a gente falou na nossa primeira live. Então você vai fortalecer toda a região de quadril. Você vai fortalecer glúteo médio, glúteo máximo, pessoas, você vai trabalhar estabilizadores dinâmicos, estabilizadores estáticos, então você vai trabalhar isso tudo. Então não tem como a gente pensar em estabilização se a gente não fizer esses degraus que é mobilidade, né, que é analgesia, mobilidade
e estabilização. Estabilização. É isso aí. E aí, embasando cientificamente, né, o melhor tratamento para síndrome do piriforme é você liberar toda essa região, é fazer o alongamento certo, né? Então, você lá saber a origem, a inserção do músculo, e aí você fazer o alongamento, contrair essa origem, inserção, alongar o músculo. Então, sempre lembrando que é você relaxar o músculo piriforme, que é um músculo pequeno e bem. Ele não é superficial, ele é bem profundo. Então, é um músculo profundo. Então, não adianta técnicas de liberação com ventosa, com agulhamento. Ele vai muito pouco, né? Dependendo da agulha, você não consegue pegar muito ele. Então, com técnicas de ultrassom. Então, isso é muito superficial, não é profundo. Então, você não consegue atingir. Então, se você estiver tratando seu paciente com ventosa, a síndrome do piriforme, você está fazendo placebo nele, você não está adiantando nada. Não está resolvendo, não vai resolver o problema dele. Eu também vejo muito indicar bolsa de água quente, né? Porque relaxa. Mas lembrando que como ele é um músculo pequeno e profundo, não consegue chegar nele. Então, o ideal é você mexer mesmo, alterar aí, alongar, liberar com técnicas de pressão, igual a gente faz para liberar ponto gatilho. Então, é você identificar a dor. E eu gosto muito do teste, quando a gente faz um dos testes, né, que o Cristiano falou, que é o paciente deitar em decúbito ventral, deitar de barriga para baixo, você dobrar, flexionar ali o joelho, fletir o joelho e fazer o teste para ver se dói. Então, nesse teste, você também está alongando o músculo. Então, esse também é uma forma de você tratar. Né? E tem a técnica do contrai e relaxa. Eu uso muito também para poder tratar. Que aí você leva, pede o paciente para contrair, fazer um movimento contrário, você segura, mantém a perna dele, depois relaxa devagar. Então, essa técnica também ela é muito boa para poder relaxar o músculo piriforme e ela também é uma das técnicas aí muito usada e evidenciada aí na literatura. Uma coisa que, Pode falar. uma coisa que eu acho super interessante a gente passar para o paciente é a orientação para casa. E eu costumo dizer, e essa é uma parte que a fisioterapia peca muito, não os fisioterapeutas, mas as pessoas que utilizam a fisioterapia. Porque você faz o tratamento com o paciente, explica para ele, pede ele para fazer tal exercício em casa. O paciente não faz, né? E aí chega no outro dia, ou do mesmo jeito, ou um pouco pior, e você fala, pô, mas você não fez? Não, não fiz. E aí eu costumo falar com meus pacientes o seguinte, você vai no médico, ele te dá uma receita, não te dá com um remédio, né? Essa receita com esse remédio, se você não comprar o remédio e tomar, ele não vai fazer efeito. É a mesma coisa o exercício. Você vem até a mim, eu fiz todo um trabalho e te pedi fazer um exercício em casa. Se você não fizer, não vai resolver. Sim. Então, é super importante você pedir o paciente, você dá orientações para o seu paciente, para que ele faça, você passe os exercícios que você quer que ele faça em casa. Porque tem que continuar a terapia em casa, né? A gente tem essa mania de achar que, mas fisioterapia na clínica. Não, mas você pode pedir o paciente para fazer os exercícios em casa para ser como, para ser uma continuação daquilo que você está fazendo. Porque a gente bem sabe que se você faz o exercício hoje e parou, aquilo vai acabar. Se você ganhou, vai passar. Então, você tem que dar continuidade para o exercício e o paciente tem que entender isso. Você complementar, né? É complementar a sessão em casa. Então, o que passa na clínica ou no tratamento é muito pouco. Então, é você continuar complementando em casa, é muito importante, é super importante as orientações domiciliares e elas serem seguidas, né? Pois é. E
pacientes chegam até a gente com dor, né? Dor ali no bumbum, na região posterior do bumbum, e desce para a perna, desesperado, cara. Porque uma dor fora é uma dor muito grande. A gente sabe que é uma dor grande. Parece que é a coluna que foi pro ralo. O paciente, quando chega, a primeira coisa que ele fala: acabou, minha coluna não tem mais nada, eu estou enrolado, não consigo andar, estou travado. E você tem que acolher esse paciente e você vai, através dessa avaliação, você vai ver: não, peraí, não é coluna, né? Vamos, vem cá, deixa eu palpar esse músculo aqui. Aí eu geralmente peço licença porque a gente vai tocar em uma parte que é um pouco mais íntima da pessoa, né? Isso é natural. Então você vai ali, pede licença, faz a palpação, doeu, beleza, é esse mesmo. Bora tratar, liberar essa musculatura, bora soltar esse músculo, bora alongar esse músculo. E a questão do teste que a gente falou, Rayane, também é muito importante porque eu faço o teste na hora, o paciente relata dor. Eu faço a minha intervenção e depois refaço o teste. Muitas vezes o paciente fala assim: não, agora não doeu tanto, agora É, está melhor. E aí você viu, está começando a dar resultado, né? sim. Esse teste ele já serve como tratamento, né? Então, doeu ali mesmo, você já pode começar a sua intervenção, fazendo ou a técnica do contrai e relaxa, ou só mesmo alonga e volta, segura ali os segundos. E depois você vai ver que o músculo vai liberando. Então, ele vai permitindo a perna descer mais. Né? Então, e o paciente vai relatando melhor. Ah, agora estou conseguindo ir. Ah, agora parou, melhorou, não está doendo mais. E a dor dói muito mesmo ao caminhar. Então, você, quando anda, parece que tem alguma coisa, uma agulha fincando. Então, assim, uma dor relatada pelos pacientes com síndrome do piriforme é que é uma dor em agulha. Então, ele anda, parece que está fincando uma agulha. Então, normalmente, eles começam já a andar mancando, então já traz aí algumas consequências, ele não consegue pisar direito, né? E uma coisa simples, né? Mas que se for diagnosticada de forma correta, né? E aí você vem fazendo as intervenções. Então, o alívio de dor você consegue eliminar, como eu disse, já logo na primeira sessão, ou entre umas 2 ou 3, e depois você vem com outras intervenções para poder não deixar Estabilizar. voltar, né? Não deixar retornar aí a dor. Lembrando que se mesmo ali você tratou, estabilizou, mas aí o paciente pode ter de novo, pode vir a ter? Pode. Porque isso vai muito da anatomia ali do corpo dele. Então não tem como você mudar a estrutura por onde o nervo passa. Até tem, cirurgicamente, né? Então existem cirurgias onde eles tiram. Então o nervo passa bem no meio ali do ventre muscular, do músculo piriforme. Então, tem cirurgias que ele tira o nervo e passa ele por cima. Mas são cirurgias muito raras, né? O tratamento para a síndrome do piriforme ele é mais conservadora mesmo. E, Eu acho muito arriscado se submeter uma cirurgia, sendo que é uma alteração que é fácil de você resolver, né? Dá para você tratar, e você não precisa de muita coisa, né? Você vai só trabalhar ali para manter esse músculo o mais estável possível, para ele não ficar pensando. sim, e identificar a causa, né? Então, a causa que está levando é uma pessoa que fica muito tempo, altas horas sentada. Então, é você identificar a causa que leva àquela disfunção, a essa rigidez do músculo, e você procurar não ficar, fazer alguns intervalos também, não ficar direto sentada. Então, levantar, dar uma pausa, fazer um alongamento domiciliar. Existem vários alongamentos que podem ser feitos, que você relaxa, consegue relaxar esse músculo. Né? Inclusive, um Sim. deles que eu gosto muito
é a gente cruzar em pé, você cruzar a perna, como se fosse fazer uma cadeirinha. A gente chama de cadeira. A perna tá aqui, você pega uma e cruza ela aqui. Põe o pé em cima do joelho, isso com a perna que dói. Em cima do joelho da perna que não dói. E aquilo você vai agachar, vai fazer um movimento de sentar na cadeira e levantar. Então você faz o movimento de sentar e fica com a perna cruzada desse jeito. Ali você conta uns 20, 30 segundos. Isso também ajuda a alongar o músculo e é um exercício que pode ser feito em casa, né? É isso aí. Não é um bicho de sete cabeças. É uma dor que parece que é insuportável, mas ela tem tratamento, é fácil de tratar e a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas tem essa dor, mas ela é fácil de tratar. Sim, é muito comum ter, né? Então, às vezes chega um paciente assim, não conseguindo andar e aquela dor em agulha, você já logo pensa, ai meu Deus do céu, isso aí pode ser hérnia, pode ser não sei o quê, já pensa no pior, né? Então, faz o teste aí, vê se é síndrome do piriforme, que É se for, você consegue resolver o problema dele rápido, rápido, certo? rápido, né? Acho que foi, né? Alguma Fechamos. pergunta? Alguém tem alguma dúvida? A live é rapidinho, mas Pessoal que está passamos um aí? conteúdo bem bacana. Sim, bacana. Eu já tratei muitas síndromes do piriforme. Eu acho que foi, para mim, foi o primeiro paciente que apareceu, logo depois que eu formei, foi com síndrome do piriforme. Foi o meu primeiro paciente. Eu já tive síndrome de piriforme, sabe como? Correndo na esteira, Nossa, perninha para fora, perninha para fora. Na minha época que eu corria, né? Que hoje eu não faço mais nada, tô sem vergonha. Eu correndo com a perninha assim, no outro dia, aí eu sentindo aquela dor, e aí eu tava naquela, tipo assim, nossa, é coluna, é coluna, é coluna. Aí fui, palpei aqui, assim, ó. Eu falei assim, opa, isso não é coluna não. Senti o músculo doendo, falei assim, eita, academia. Então, é muito comum também a gente ver isso, né? Paciente que vai na academia e faz força, faz força, faz força, chega no outro dia e tá morrendo de dor. tá. É o piriforme. Né? Pegou muita carga, principalmente nos movimentos de agachamento, abdução, esse movimento de abrir a perna, né? Para fortalecer o glúteo médio. Então, principalmente esses exercícios aí ativa, vai deixar o músculo piriforme mais rígido. Então, a tendência é maior de acontecer aí o pensamento do nervo. Foi até bom você ter falado isso. Essas cadeiras abdutoras, elas são um perigo. Sabia disso, né? As de O glúteo abdutor. Isso, o glúteo médio, ele tem duas funções. Eu tenho as fibras posteriores que fazem a rotação externa do quadril e as fibras anteriores que fazem a rotação interna do quadril. E a depender da angulação do meu quadril, se eu faço a abdução, eu ativo uma ou outra. Se eu estou com o meu quadril estendido, eu ativo fibras posteriores. Então, eu estou trabalhando rotação externa, né? Se eu Uhum. estou com o meu quadril, se meu quadril fez a flexão, pensa ali, trocânter maior do fêmur, fazendo a flexão. Eu fazendo a flexão do trocânter maior. Vamos supor que aqui está o trocânter maior, né? Eu fiz a flexão. O quadril geralmente ele não tá assim, não, ele está geralmente assim, ó. Então tá aqui, ó. Trocânter maior. Eu fiz a flexão do meu quadril. Olha para onde está meu trocânter. Pensando no glúteo médio aqui, ó. Quando ele puxar aqui, ele vai fazer rotação interna. Sim, Então, quando eu tô na cadeira abdutora, quando eu estou na cadeira abdutora com o quadril fletido, eu estou trabalhando fibra anterior de glúteo médio. E eu estou fazendo a rotação interna de membro inferior. e favorecendo aí a rotação interna nas mulheres, né? Porque
Porque a mulher já tende a ter aí o que a gente, quando vai fazer uma avaliação postural, você vê que o joelhinho dela faz assim, ó. Os joelhos se comunicam ali. Ou seja, isso aí é uma rotação interna do fêmur. Então, quando ela está fazendo aí a abdução com o quadril mais fletido, ela está favorecendo essa união aí de joelhos aí, essa rotação interna aí. Quando a gente vai tratar joelho, que a gente vai fortalecer glúteo médio, qual que é a posição que a gente coloca o paciente? A gente coloca o paciente em decúbito lateral com 10 graus de extensão de quadril e rotação externa para fortalecer o glúteo médio. Então, a cadeira abdutora, ela é um probleminha bem grande. É, ela Né? favorece aí a rotação interna, né? Do quadril, do fêmur, Então, rotação acho que interna. Muito bom. Alguma dúvida? não. Não, né? Temas, então, ideias para as próximas, para a semana que vem. Para a live da semana que vem. Ah, lembrando aí, né? Vamos falar de novo do congresso, do Confísio, que vai ocorrer dia 30, 31 de agosto e dia 1º de setembro, 3 dias, congresso aí brasileiro online e gratuito para A minha tia, fisioterapeutas. a Nilva. Valeu, tia. Tamo junto. Obrigada. Miss Felipe, obrigada. Ó, Luiz Então é Felipe, eu isso. tô precisando de fazer um churrasco na sua casa aí. Churrasco no apartamento? Ai, que então tá bom. É isso, pessoal. A live de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar direct Olha para lá, nós, ó. né? Deixa com nós. Pessoal, muito obrigado. Valeu a presença quem ficou aí até o final. Sei que 8 horas da noite é um pouco cedo, a gente que ainda tá no trampo ainda, mas é o horário que a gente tem. Essa live vai ficar gravada no Instagram da Rayane. Isso. E se Semana que vem quiserem, tem mais. podem mandar opiniões, críticas e sugestões para nós. É. Valeu, muito obrigado. Beijo, tchau. Com Deus.